A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a irmã em Cristo, Elaine. Venho trazendo mais uma meditação na palavra. Em seguida, trarei um sobrenatural a qual eu vivi na presença do Senhor. Deus seja louvado. Quero orar ao Senhor e pedir direcionamento para que a sua palavra possa ser entregue. Senhor, meu Deus e meu Pai, esse aqui na tua presença, ó querido Espírito Santo, ministra a tua palavra no meu coração, para que eu possa entregar e muitos possam compreender o sobrenatural, aonde muitos, ó Pai, têm desdenhado e não têm acreditado, mas o Senhor ainda é um Deus de mistério, o Senhor é ainda um Deus de poder. Orai, era sanacana cheia, Senhor meu, ministra a tua palavra para que muitos possam compreender o quanto tu és fiel. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Irmãos, eu quero meditar no livro de Apocalipse 4:4, visão do trono no céu. E diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvi falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era na aparência semelhante a pedras jaspe, sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas. Estes tinham sobre sua cabeça coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos, trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Deus seja louvado. Irmãos, eu quero trazer aos irmãos algo sobrenatural a qual eu vivi na presença do Senhor. Assim que eu me converti, irmãos, eu passei 2 anos em consagração na presença do Senhor. E nesses 2 anos, orando e jejuando e me consagrando ao Senhor, eu jejuei 7 dias e 7 noites. E uma dessas consagração de jejum e oração, eu entreguei o meu jejum à noite e fui dormir. A mais ou menos 1h da manhã, eu acordei. Eu bebi água e voltei a me deitar. E quando eu voltei a me deitar, irmãos, eu estava praticamente acordada, porque não conseguia dormir. Então eu comecei a sentir os meus pés começaram a se adormentar. E quando os meus pés começaram a se adormentar, essa adormecidão começou a subir por toda as minhas pernas. E subiam até chegar ao meu pescoço. Então eu fiquei praticamente paralisada. O meu corpo, eu não conseguia me mexer. E eu aqui continuo dizendo que eu estava acordada, eu não estava dormindo. Então, irmãos, naquele exato momento, eu comecei a ficar com medo e comecei a pensar que eu estava me sentindo mal. Então, quando eu comecei a pensar assim, eu comecei a ficar como desmaiada. E eu comecei a ouvir vozes como vozes de
trovão, eram trovões muito fortes. E naquele exato momento que eu comecei a ouvir aqueles trovões e aquelas vozes, comecei a abrir a minha visão. E quando a minha visão se abriu, eu vi como se o céu estivesse aberto. E quando o céu se abriu, eu comecei a ver 2 seres celestiais que começaram a descer. Então, naquele exato momento, irmãos, eu comecei a sentir como se algo estivesse retirando o meu espírito do meu corpo. E naquele momento, irmãos, eu começava a sentir. E quando eu vi que isso não demorou tempo, não foi algo rápido, não. Foi algo que demorou. Então, de repente, irmãos, eu comecei a sentir alguém que puxava o meu espírito do meu corpo. E quando o meu espírito saiu do meu corpo, eu não vi o meu corpo. Mas aqueles 2 seres celestiais começaram a subir com o meu espírito em uma velocidade muito rápida. Muito rápida. E quando eu vi, com um segundo, eu fui posta em um pátio. E eu fui posta ali, e a única coisa que eu pude notar é que eu vi um tapete vermelho, muito comprido. Então, quando eu fui posta ali, eu estava com a cabeça baixa. De repente, eu ouvi uma voz, e essa voz me dizia assim: aproxima-se, Nazareu. E quando aquela voz me disse assim, eu levantei a minha cabeça. E quando levantei a minha cabeça, eu pude contemplar um trono. E sentado sobre este trono, eu vi Jesus. Ele estava sentado. Havia os cabelos como nos ombros, vestes brancas com um cinto de ouro e uma coroa na cabeça. Não era loiro, não tinha olhos azuis e nem tinha mechas, como o povo descreve nas igrejas. Como as imagens que o povo fez de Jesus. Era de cabelos sobre os ombros, cabelos preto, olhos claro, castanho, claro, e ele estava com uma veste branca, cinto de ouro e uma coroa, sentado sobre o trono. E naquele exato momento, eu comecei a pensar. E o incrível é que naquele lugar eu não me comunicava com voz e nem com boca. A comunicação era em espírito. Ele falava comigo em espírito e eu falava com ele em espírito. Então eu comecei a falar no meu espírito e eu dizia assim: mas como é possível que eu estou contemplando a face do Senhor? Pois muitos que foram arrebatados em espírito disse que não se pode contemplar a face do Senhor porque a sua glória é grande demais. Então o Senhor começou a me falar em espírito. E ele me dizia assim: minha serva, eu te disse que no dia que tu te rendeste a mim, eu te disse que eu me daria a conhecer a ti, assim como tu fala aos homens. E naquele exato momento, eu fiquei me perguntando, mas como é possível? Os testemunhos que eu já ouvi era que a glória era muito grande. Então o Senhor me respondia em espírito e me dizia assim: eu tive que diminuir a minha glória para que você pudesse contemplar minha face. Eu tive que diminuir a minha glória para que você pudesse contemplar minha face.
E naquele exato momento, eu fiquei com muito medo, porque eu havia um temor muito grande. E eu temia porque a glória, e no instante o Senhor disse que ele tinha diminuído a sua glória para que eu pudesse contemplar a sua face. A glória era tão grande, o seu poder era tão intenso que eu não conseguia ficar de pé. Eu não tinha força. Então, irmãos, as minhas forças, eu era tão pequena diante daquela glória. Eu era tão insignificante diante daquele poder tão grande. Então eu comecei a olhar para o lado para ver aonde eu estava. E quando eu olhei para o lado, irmãos, era um pátio. Eu não via nada. A única coisa que eu vi era que havia como se fosse uma parede de vidro cristalino. As paredes eram transparentes e era vidro cristalino, mas eu não vi nada mais. Então eu ouvia, eu não via, mas eu conseguia ouvir a adoração que vinha do trono de Deus. Era uma adoração tão grande, tão intensa. Eu não via com os meus olhos, mas eu ouvia. E eu ouvia a glória e a adoração tão intensa e tão profunda que vinha do seu trono. Naquele exato momento, eu ouvi e o Senhor disse assim: mude as suas vestes. E disse àqueles 2 anjos que estavam do meu lado. E quando o Senhor disse assim, aqueles anjos começaram a mudar as minhas vestes. E eles colocaram em mim uma armadura de puro ouro. E era uma armadura como a armadura de um soldado. E quando ele colocou aquela armadura em mim, ele recitava Efésios da armadura de Deus. Então, irmãos, ele colocou aquela armadura em mim, colocou uma sandália nos meus pés e um capacete em minha cabeça. E na minha mão ele colocou uma espada de 2 gumes, de 2 cortes. A mesma armadura de Efésios foi posta em mim. Só que o incrível é que na outra mão ele colocou uma harpa. Em uma mão eu havia uma espada de 2 gumes e na outra mão eu havia uma harpa. Então, quando eu fui vestida com aquela armadura, o Senhor me disse: você está pronta. E quando o Senhor me disse: você agora está pronta para a batalha. Então eu comecei a me perguntar e eu dizia assim: mas Senhor, ele disse: você precisa voltar para o seu corpo. Eu disse: eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. Ele disse: é necessário. O seu corpo físico, o seu corpo físico não irá resistir muito tempo sem o teu espírito. O teu corpo físico não irá resistir muito tempo sem o teu espírito. Você precisa voltar. Eu disse: eu não quero voltar, Senhor. Eu quero ficar aqui. Ele disse: você precisa voltar. Irmãos, ele me disse: eu irei te arrebatar mais uma vez, uma outra vez, porque o teu corpo não irá resistir muito tempo. E quando fechou a boca, e quando em espírito o Senhor terminou de me dizer, de me falar, eu já estava no meu corpo. Eu já estava no meu corpo. E quando eu voltei, irmãos, é uma sensação incrível. O meu corpo, o meu espírito entrou de novo no meu corpo e eu despertei. A glória era tão grande que eu podia ainda ouvir toda aquela adoração. Eu ainda podia ouvir as vozes de trombeta, aquela trombeta.
E o incrível que parece, irmãos, é que o Senhor, quando te fala, a sensação que você sente é uma sensação de um manancial de águas tranquilas. É uma voz tão profunda, tão intensa, mas ao mesmo tempo tão doce, tão suave, que te acalma a tua alma. É como um manancial de águas tranquilas. E eu ali, irmãos, fui despertada e eu estava maravilhada daquela glória tão intensa, tão profunda. E naquele momento que eu acordei, eu fiquei me perguntando muitas coisas, sabe? Muitas coisas, porque aquela experiência foi uma experiência sobrenatural, foi uma experiência maravilhosa. Eu ali compreendi, irmãos, que aquele ser celestial que me estava vestindo com a armadura de Deus, era uma preparação de Deus. Então, eu ali fiquei maravilhada e eu queria contar isso aos quatro cantos da terra. Mas o Senhor me disse tudo ao seu tempo. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e me dizia: tudo tem o seu tempo. Confesso que no dia que eu criei o meu canal, essa foi a experiência a qual eu queria contar o mais rápido possível. Mas o Espírito Santo não me permitiu e disse tudo ao seu tempo. Hoje eu sentei aqui e eu comecei a vir o Espírito Santo começou a colocar no meu coração de falar, pois não devemos esconder o sobrenatural de Deus. Muitos irão dizer mentira, muitos irão desacreditar, mas irmãos, eu sei o que eu vivi. Eu sei o que eu vivi na presença do Senhor. Eu sei o sobrenatural de Deus que eu vivi. Foi maravilhoso. E depois disso eu tive vários outros arrebatamentos de espírito. Mas eu precisei primeiro contar que esse primeiro arrebatamento que eu tive na presença do Senhor. Deus seja louvado. Isso é para que os irmãos entendam que o Senhor ainda opera, o Senhor ainda age. E aqueles que estão na presença do Senhor está guardado debaixo das suas asas. O Senhor te sustenta e tudo tem um propósito. Eu precisei passar por esse sobrenatural para que a minha fé fosse fortificada, para que eu pudesse me fortalecer no Senhor, para que eu nunca houvesse dúvida de que Ele é na minha vida. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado.